Ontem a gente viu a Bolsa caindo aí 3%, agenda econômica esvaziada, né? Foram as articulações políticas aí que a gente viu que deram o tom do mercado. A gente estava falando disso até agora, acho que você estava ouvindo aí, né? Será que vai impactar hoje ou não essas falas, né? A preocupação do governo não está com o mercado, está em realmente resolver essa questão de solucionar a questão do auxílio. Quais elementos você acredita que, do cenário que a gente está vivendo, que podem acabar direcionando realmente essas reações do mercado? Como que você avalia a perspectiva para a Bolsa aí para os próximos meses? Ótimo, ótimo. O mercado hoje ele tem alguns drivers aí, Paula, que eu acho que são bastante relevantes, né? Que eu acho que o investidor tem que estar atento, né? E antes de citar o mercado local, eu gostaria de iniciar um pouco pelo ambiente internacional. Lá fora, e até em alguns países, aliás, nos países do G10, de maneira muito clara, isso já tinha acontecido depois da crise de 2008, mas também agora em alguns bancos centrais de países em desenvolvimento, que a gente teve depois de março e abril de 2020, foi uma impressão de dinheiro, né, uma expansão de M2, que é um agregado monetário que mede oferta de moeda, muito expressiva e muito rápida, né? Ou seja, para bancar o fiscal, né, todo o dispêndio fiscal e os programas sociais, teve uma impressão de dinheiro, e não é papel moeda que eu falo, né, dinheiro escritural, muito expressiva e muito rápida, muito maior do que os programas anteriores, por exemplo, que os quantitative easings que houveram depois da crise de 2008, muito mais rápido, e também agora com o fiscal junto, ou seja, o Banco Central americano ele imprimiu dinheiro que acabou pelos canais de mercado, né, pelos leilões, chegando no final das contas na mão das pessoas, e essas pessoas, diferente de investidores institucionais, elas consomem, né, ela consome celular, consome televisão, compra carro, até pela questão da restrição da pandemia, acabou consumindo muito mais bens, né, do que serviços, e é natural, eu não estou nem criticando o amparo social, eu acho que isso de alguma maneira deu suporte para a sociedade, para as pessoas passarem pelo período mais agudo da crise, mas um custo de toda essa expansão no volume de dinheiro é a inflação nesse momento, né? E aí, citando, só nos Estados Unidos, a oferta de dólares, medida pelo M2, saiu de 15 trilhões de dólares para 31 trilhões de dólares. Isso em 18 meses. Como a quantidade de bens e serviços não subiu 35%, né, que foi o que subiu a oferta de moeda, é natural que a gente vai ter, né, algum ajuste de preços, né? Existe mais dinheiro para uma quantidade semelhante ou não tão maior de bens e serviços. É natural que a gente vai ter elevações de preços, enfim, né? E a gente viu lá fora um pouco de queda de estoques ao longo do tempo, pela demanda por bens, né? E quando a gente está trabalhando com estoques mais baixos, é natural que qualquer disrupção na cadeia ou em algumas cadeias de oferta, que normalmente são absorvidas pelo estoque, né, para o ajuste de estoque, quando o estoque já está baixo, parece que a gente está tendo, obviamente, choque de oferta, coincidentemente, no mundo todo, ao mesmo tempo, agora em 2021. Eu acho que, sim, existem em alguns pontos choque de oferta, né? Mas eu acho que o que faz a gente estar trabalhando com vários choques de oferta ao mesmo tempo é o fato que a gente está hoje com estoques mais baixos, e eu acho que isso tem muito a ver com a expansão na oferta de dinheiro, né, e demanda, né? Mesmo no caso dos semicondutores, que é um caso onde se cita choque de oferta, a gente está produzindo mais semicondutores em 2021 do que em 2019, né? Então, eu acho que tem um componente muito relevante de demanda no agregado e alguns pontos mais micro de oferta, né? E aí, vindo para o Brasil, o que eu acho que acontece? Nesse ambiente que se imprimiu muito dinheiro, se gerou inflação, agora os bancos centrais, já no Brasil, já está subindo juros, né? Nos Estados Unidos,
a gente já começa a ter a discussão do tapering, né, do Banco Central americano reduzindo as compras de títulos, ou seja, a gente começa a ter um mundo que vai começar a gradualmente retirar estímulos, né? Então isso já seria um ambiente um pouco mais desafiador para ativos de risco e países emergentes. E no Brasil, especificamente, a gente, além de alguma maneira, ter que conviver com o baixo crescimento que segue o país nos últimos 10 anos, né? A gente tem um problema fiscal, né? Que a gente, em algum momento ali, em 2016, 2017, e até com a reforma da Previdência, redução de gastos discricionários, a gente começou a endereçar, mas eu acho que a crise em 2020 e a popularidade menor do governo estão fazendo, de alguma maneira, o governo ceder, de alguma maneira, a pressão que tem de tentar a reeleição em 2022, e aí a gente começa a arranhar de novo um fiscal que já está muito machucado, né? A gente enxergava uma trajetória de dívida depois da reforma da Previdência e até mesmo depois desse patamar mais alto de inflação que a gente teve no ano passado, a gente teve uma queda na dívida PIB Brasil, né? na relação de dívida PIB. E enxergava uma curva olhando para frente, não exponencial, né? Mas isso se deve muito ao teto de gastos. Acho que o teto de gastos é uma âncora importante. Então, no exemplo que foi citado, eu acho, de um membro do governo, que você citou aí, Paulo, por que 700 bilhões o mercado aceitou e por que 30 não? Porque 700 milhões estavam dentro de uma regra de excepcionalidade pandêmica, né? Que está dentro da Constituição e ali cabia, sim, um crédito extraordinário. E agora esses 30 não têm a mesma magnitude, mas tem uma relevância. A relevância está se rasgando a regra com os 30. E poderia ser 30, poderia ser R$1 bilhão. O importante é a regra, no caso, não é a magnitude. Então é isso que esse governo tem que entender.